Bota aí a imagem de nós dois, pra ver nós dois. Olha aí, perfeito. Mais uma vez. E hoje vai ser sobre o quê, Lua? Olha, hoje a gente estava discutindo o que é que a gente ia falar para vocês nesse podcast, nesse vídeo especial. Eu falei, Antônio, a gente nunca falou sobre o veganismo, né? Nós somos carnívoros e nós nunca abordamos sobre o veganismo nos nossos canais, assim, conversando, batendo esse bate-papo. E aí eu achei interessante trazer esse tema aqui para vocês, porque a gente não vai atacar ideologia, filosofia de vida, não é sobre pessoas, mas a gente vai trazer os pontos de fisiologia e bioquímica do corpo humano. Exato, e não só isso, a gente também vai falar sobre quebrar um paradigma que muitas pessoas têm, né? Por exemplo, as Blue Zones, né? Quem come mais arroz vive mais. Ou quem come mais carne tem mais um potencial maior de ter ataque cardíaco, né? E todas essas loucuras epidemiológicas, vamos falar assim, que não são explicadas para a maioria da população, mas que são propagadas como a verdade absoluta. Também a gente pode falar sobre a qualidade nutricional, sobre os fatos, como você falou, né? Incluso aí na biologia, na fisiologia, isso vai ser super interessante. Mas antes da gente começar, temos um recado maravilhoso para vocês. Qual é esse recado, Lua? Quer dizer? Pode falar. Pode falar. Pronto, na terceira semana de janeiro, para você que é de Salvador, Bahia. Se você quiser vir de fora também. Ótimo, vai ser maravilhoso. Tá bem-vindo. Mas eu e Lua, vamos estar fazendo o primeiro evento carnívoro aqui de Salvador. Vai ser incrível, né, Lua? É uma experiência para um número pequeno de pessoas. No máximo, quantos que a gente vai fazer? 60? 50 a 60 pessoas. Exato, porque a gente quer fazer uma coisa muito, mas muito diferenciada. Pequena, mas com a qualidade lá em cima, uma experiência lá em cima. Ou seja, se você quer participar, a hora é agora, tá? Se você é daqui de Salvador, quer conhecer o Ilua, quer ter essa experiência, quer ver nossas palestras, quer fazer networking, a gente vai estar botando um link aqui de um grupo de WhatsApp. Exatamente. Nos comentários, né? No meu canal, no canal de Lua também. Entra lá no grupo, na terceira semana de janeiro que vai ser, mas lá no grupo, a partir de agora, a gente já vai estar disponibilizando updates, né? Como é que vocês podem comprar e o que é que vai ter com mais detalhe, mas podem ter certeza que vai ser incrível. Vai ser incrível. A gente preparou algo assim extremamente disruptivo. Vai ser um encontro que... a gente já pode falar o nome? Claro. Missão Carnívora, ou seja, só do nome vocês já tiram aí. Que missão vai ser essa? Então vai ter algo ali disruptivo para vocês estarem com a gente, né? Não só com a gente, mas com pessoas que pensam parecido. Exatamente. Com pessoas que querem melhorar a saúde, com pessoas que querem fazer network, com pessoas que não estão só lá para conhecer a gente, mas para também conhecer você que está olhando. Porque quanto mais pessoas a gente conhece que pensam parecido, mais rápido a gente cresce. E um outro ponto importante, que quase não saiu naquela hora aqui, que o Antônio me ajudou, é o resultado, né, gente? Porque a gente fala, né? Eu falo do meu resultado, o Antônio fala do resultado dele, nós trabalhamos com a rede social, a gente está aqui no canal do YouTube, a gente está no Instagram, falando para vocês dos nossos resultados. O Antônio até traz muito conteúdo, trazendo pessoas que vivem esse estilo de vida carnívoro, né? Eu também tenho uma gama de alunos com muitas transformações, pacientes. Então, lá também vai ser esse ponto de encontro de pessoas que não comiam carne, voltaram a comer carne e que têm relatos para você ouvir, escutar e ver o que melhorou na vida daquela pessoa, né? Então, você que ainda está na dúvida, você que ainda não sabe se realmente é uma coisa boa ou não. Então, tudo isso vai estar lá no nosso evento, com certeza. Exato. E conhecer a Lu em pessoa, meu Deus do céu, né? Diga-se de passagem. Uma honra. Enfim, vamos começar o podcast. Olha cá, não se esquece, se você é de Salvador ou se você quer vir de fora, o link tá aqui na descrição e fixado nos comentários também desse vídeo do YouTube, tá? Então, Lua, você comentou aí no finalzinho que muitas pessoas pararam de comer carne, entraram no veganismo, entraram no vegetarianismo, pararam de comer carne vermelha, por um quesito que talvez eles não sabiam muito bem a fundo que eles estavam fazendo uma coisa que não era ideal para a biologia deles, né? E uma das coisas que muitas pessoas falam hoje em dia são das zonas azuis, da Blue Zones. Pô, o Japão come muito arroz e eles vivem mais. Como é que você explica isso? Então, vamos começar o podcast de hoje falando sobre
Blue Zones e sobre esses estudos epidemiológicos? Vamos lá. Então, o estudo a gente vai deixar para o final, mas amanhã, inclusive, no meu canal, você provavelmente vai assistir. Depois que esse vídeo saiu, vai sair um vídeo completíssimo sobre as Blue Zones. Então, não deixem de olhar lá no canal, que está bem interessante. Eu trago os estudos, eu vou lá, dou uma análise crítica mesmo de todos os estudos que a galera levanta como se fosse a salvação do planeta, né? E muito enviesado, os processos muito enviesados que acabou atrapalhando muito e interferindo negativamente na saúde da população. Então, assim, gente, essa questão da Blue Zone, a gente tem que ir na contramão, né? A galera vai já no fim. Ah, não come carne, são pessoas que têm boa longevidade, pessoas, né? Vamos lá. Eles não comem carne. Também não é assim, não é que eles não comem carne. Eles comem alimentos de origem animal, sim, tá? E isso já é documentado, relatado. Eles comem cabra, eles comem laticínios, eles comem peixes, eles comem ovos. Mas o que está em jogo, o que é que traz a longevidade? O que é que traz essa... tem muitos velhinhos nessas zonas, né? É a questão que eles não comem ultraprocessados. Esse é um primeiro ponto. Então, lá, quando a gente retira o lixo da alimentação... E eu vou falar lixo mesmo, porque uma vez eu fui extremamente criticada. Porque como é que o nutricionista chama comida de lixo? Porque é lixo mesmo. Não é nem comida, né? Isso? Exatamente, a gente tem que se posicionar. Eu não vou ficar aqui com dedos em relação a isso. Comida ultraprocessada é lixo e ponto final. Então, há primeiro ponto que traz essa longevidade, que a gente já não inflama o corpo, a retirada dos ultraprocessados. Uhum. E outro ponto, saúde, a gente não vai analisar apenas com a comida, certo? A gente precisa analisar todo um contexto. Então, é um povo que se exercita, é um povo que não é sedentário como o mundo de hoje aqui que a gente tem, né? Um mundo que eles se exercitam, eles fazem atividades ao ar livre, eles têm um gerenciamento de estresse muito melhor do que o nosso, eles têm um emocional muito melhor, eles convivem em comunidade, eles conversam, eles cuidam do sono. Então, tudo isso converge para uma longevidade. Não é porque eles não comem carne como a gente come que significa que carne é ruim. É todo um contexto. E outra coisa, chegar na velhice não necessariamente também significa que chegou saudável. Que chegou ali muito, sabe? Aí a gente teria que fazer um estudo com um carnívoro chegando na velhice. Eu espero chegar lá para ser uma dessas pessoas que vão ser estudadas lá na frente, mas com muita saúde, né? Porque hoje a gente vê na nossa população os velhinhos, né? Hoje a gente tem uma expectativa de vida maior do que antigamente, mas os velhinhos estão chegando cheios de problemas, né? E isso, um dos fatos é a medicina ter avançado do jeito que avançou. Exatamente. Então, é cirurgia, é remédio, é tratamento, enfim. Mas isso não significa que chegou com autonomia, com longevidade mesmo, com músculo, né? Tem muito velhinhos hoje, os idosos, que são muito dependentes. Sarcopênicos, né? Sarcopênicos, cadeira de roda, não conseguem andar direito. Demência. É uma bandeja dessa daqui, olha, cheia de remédio. Toda hora Todo tem dia. um remédio, entendeu? Então, quando a gente volta para a Blue Zone, a gente tem que entender esse lado, né? Não é porque eles comem muito arroz, é porque existe um contexto de saúde que não foi falado nesses estudos. Anota aí, galera. O nome desse viés é viés do usuário saudável. Exatamente. Viés do usuário saudável, para vocês ouvirem de novo. E o que é que acontece? Nesses estudos, que são estudos observacionais, a.k.a. também chamados de estudos epidemiológicos, né, Lua? Esses estudos, eles não isolam nenhuma variável, né, para ser controlado de um jeito que eles conseguem dizer que é essa variável que está causando certo outcome, o resultado esperado, né? Eles simplesmente pegam a população, eles analisam essa população e eles analisam baseado... Eles pegam essa variável, mas eles não isolam todas as outras, né? Exatamente. Exato. E aí, como a Lua falou, quem é do Japão come mais arroz. Ok, se quem é do Japão também vai mais pro cinema, quer dizer que ir pro cinema vai aumentar a sua longevidade? Exatamente. Esse é o ponto que eu tô tentando fazer. E quando a gente bota na balança exemplos extremos, as pessoas
Não, quem vai pro cinema não vai aumentar a longevidade, né? A não ser que quem vai pro cinema tem um tempo melhor com a família, aí fica menos estressado. Eu tô brincando, mas vocês entenderam, né? Então, é isso que acontece, né, Lua? O viés do usuário saudável. E aí eu quero conectar já com outro tópico, se você não tem mais nada para falar das Blue Não, Zones. só ia falar que eu deixei aqui anotado que tem 3 regiões, né, das Blue Zones que eu trouxe aqui. Eu fui pegar esse dado para trazer para vocês. Aqui nas Ilhas Gregas, por exemplo, a base é uma variação de dieta mediterrânea. Então, lá é azeite, vegetais, legumes, peixe, queijo e um pouco de carne. Ou seja, da própria Blue Zone. Da própria Blue Zone, entendeu? Na Sardenha, por exemplo, também, que é uma Blue Zone, é queijo de cabra, cordeiro e carne em contexto tradicional. Tem consumo de carne. E tem uma cidade do Japão que, além dos vegetais e além do arroz, entram peixes e porco, inclusive gordura do porco. Que todos os nossos avós consumiam sem problema nenhum, né? Exatamente. E a gente pode olhar pelo outro lado também, que a gente nem comentou, né, Lua? Que é o lado de que tem populações que consomem mais carne e também vivem longe. Exatamente. Vivem vidas longas. Exatamente. Se eu não me engano, a de Hong Kong é uma delas. Uma das maiores... Não, uma das maiores comedoras de carne do mundo e com a longevidade também uma das maiores do mundo, correto? Exatamente. Quando a gente for pensar em longevidade, não vai ser a carne vai te dar longevidade, não vai ser a dieta vegana vai te dar longevidade, a dieta vegetariana vai te dar longevidade. É um contexto. Então, eu preciso analisar o que é que aquela dieta me oferece, somado a estilo de vida como um todo. Exato. Atividade física, gerenciamento de estresse, sono, tudo isso envolvido num pacote. Exato. Não tem um pesquisador americano do sono, o David Sinclair, não sei quem é exatamente, só que ele estava analisando pessoas que ficavam 2 semanas dormindo muito mal e ele viu que a chance delas desenvolverem pré-diabetes aumentava de algum jeito, e eu não vou falar para vocês aqui exclusivamente, só queria tocar nesse tópico. Se vocês estiverem em casa aí, pesquisem para ver isso de um mau sono te deixar mais propenso a desenvolver doenças Inclusive, crônicas. recentemente, eu estava conversando com a médica que ela falou que saiu um estudo, eu não parei para ler esse estudo ainda, mas eu vou dar uma olhada, vou dar uma pesquisada, que fizeram com médicos, porque os médicos dão muito plantão, né? Então, aí a gente pega não só o médico, mas os profissionais da área de saúde mesmo, técnicos de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta, que trabalham em lugares que dão plantão à noite, que perdem o sono, que eles não conseguem recuperar esse sono durante o dia, né? Porque parece assim, não, deu o plantão da noite, quando chegar em casa vai dar aquela descansada. Não dá. Geralmente tem um monte de tarefas para fazer. E que foi uma população que foi estudada, principalmente as mulheres médicas, com diabetes, resistência à insulina, doenças cardiovasculares, por conta, não obviamente só do sono, mas o sono tinha uma grande interferência em cima desses profissionais. Bem interessante, né? Como o sono ele é reparador, né, gente? O sono é reparador, é no sono que a gente cresce. É no sono que a criança cresce, é no sono que o músculo cresce. Então, o sono ele é reparador de tudo no nosso corpo. Uau! Yep. Sono, exercício, tomar sol, as coisas... Pisar na grama, descalço. Uau! Exercício é a única coisa que as pessoas hoje em dia temos um consenso que é bom, né? De treinar musculação. Isso aí não tenha dúvida. Agora vai ter gente que vai falar que tomar sol não é bom, vai ter gente que vai falar que pisar na grama não vai fazer diferença, vai ter gente que vai falar que o ciclo circadiano talvez não importe, que ver luz azul de noite não vai é a mesma coisa, mas enfim, isso já sai do tópico de hoje. Sim. Porque o que é que eu queria conectar, Lua? A gente tem as Blue Zones, que são estudos observacionais, e não só as Blue Zones, a gente tem muito profissional de saúde hoje em dia que fala coisa do tipo, comer vegetais vai aumentar vai diminuir o seu risco de morte, ou comer tal coisa, comer mais vegetais vai te deixar com a vida mais longa, vai aumentar sua longevidade do mesmo jeito das Blue Zones. E comer carne vai aumentar o seu risco de câncer do intestino em 20%, né? Qual é o que é que você pode ensinar para as pessoas que estão assistindo esse podcast sobre esse tipo de título, né? Que nem o título do estudo nem é esse, é título de notícia. E é como os propagadores de informação
que são os influenciadores, nutricionistas, médicos e influenciadores que falam de saúde, como eles propagam essa informação. Porque, por exemplo, na minha visão, é muito. Tem que ser cauteloso quando você vai falar que carne aumenta o seu risco de algo. Porque risco quer dizer que causa e efeito, né? Que teve um estudo controlado ali que viu. Mas o que é que acontece? Eu não vou nem falar na maioria, eu vou falar em todos esses estudos observacionais. Vamos lá. Primeiro que a maioria dos estudos, como o Antônio já abriu o nosso podcast falando, existe o viés do usuário saudável. Então, quando ele está sendo entrevistado para esse estudo, ele se sente... É como se o paciente, quando chegar para mim no consultório de nutrição, assim, aí a gente faz, e eu vou fazer um recordatório alimentar, entender como é a alimentação dele. É muito difícil o paciente ser 100% sincero. Ele fica com vergonha de dizer o que realmente ele come. Entendeu? Então, ele já vem com o viés. Ele fala, não, mas veja, eu como uma saladinha, eu como uma frutinha. Aí ele começa a dizer coisas saudáveis, mas ele no fundo, ele não faz isso. Uhum. Né? Mas porque ele está na frente de um profissional que trabalha com isso, ele se sente acuado e aí vem esse viés do usuário saudável. Então, todos esses estudos foram, a maioria, né? Observacionais, de recordatórios, de perguntar e até de você lembrar. Tem gente que, se eu perguntar ao meu marido o que é que ele comeu semana passada, hoje ele sabe porque ele tem uma dieta mais parecida com a minha. Mas antigamente, do jeito que meu marido amor, você comeu o quê ontem? Peraí, não lembro. E tem gente que é assim, não lembra o que comeu ontem. Tem que fazer um esforço para lembrar. Então, imagine, você faz um estudo desse para a pessoa dizer o que ela comeu no último ano. Como foi a sua alimentação no último ano? Aí você já vê que fica tem difícil, uma coisa, né? Fica muito difícil. Isso acontece mesmo nos estudos? E acontece nos estudos, sim. Imagine, 6 Uau. meses, há 6 meses atrás, como era a sua alimentação, né? Então, assim, aí a pessoa fala assim, aí a maioria dos estudos que vem falar que carne faz mal é baseado nas carnes processadas. É na carne da lasanha, que está congeladinha ali no freezer do supermercado, é na carne do hambúrguer processado, é na carne da salsicha, que a gente nem pode chamar de carne, de salsicha de hot dog, né, dos supermercados. Então, é esse tipo de carne. Aí traz esse tipo de carne para um contexto que não é a carne in natura. Não é a carne. Tá vindo, se vai comer o pepperoni, tá comendo com a pizza. Você tá comendo hot dog, tá comendo com pão, pão, com coca, né? Exatamente. Aí vem um refrigerante, aí vem todo o complemento, né? Mas ali, a carne está ali. E aí a culpa é da carne, a culpa não é do refrigerante, a culpa não é da farinha de trigo da pizza, não, é da carne, porque aquela pessoa come carne, né? Então, a gente precisa já fazer um corte em relação a isso. Quando você fala assim, quando o profissional fala que tem que comer vegetais, eu falo, nossa, porque a imagem que eu tenho de vegetais é um carrinho pulverizando um monte de veneno agrotóxico nos vegetais. E aí você olha uma carne que você pegou de um boi e botou no prato. Aí eu pego um prato de salada, prato de folhas e um prato de carne. Um prato de folha cheio de agrotóxico. Mecanismos de defesas químicos, antinutrientes. Mais os mecanismos de defesa, que hoje já tem alguns estudos mostrando a ligação desses antinutrientes com doenças autoimunes, né? Com processos bem negativos com a parte intestinal, porque tudo começa dali. E uma pedaço de carne que vai da vaca, que vai do boi ali. O que é mais perigoso, né? Como é que o profissional fala que você tem que comer mais vegetais porque é mais saudável? Será que é mesmo? Né? Olha o que venderam. Olha o que venderam. E outra, né, Lua? Não é só... O que você está falando é extremamente importante das pessoas entenderem. E aí vem o segundo ponto. Risco. Como eles calculam esse risco? Como é que eles calculam esses 21% de risco a mais? É um cálculo que eu não vou perder meu tempo explicando para vocês hoje. Eu só quero que vocês entendam uma coisa. Quando você ouve essa notícia de risco, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é relativo ou é absoluto? Exatamente. Por quê? Eu vou explicar para todo mundo de jeito fácil. Vamos supor que a gente tem 100 pessoas no grupo. Né, Lua? Dessas 100 pessoas, uma teve o outcome negativo, 2 tiveram o positivo. Qual é a diferença do negativo para o positivo relativamente? 100%. De 1 dobrou para 2. Caramba, 100% de risco, meu Deus do céu! Vai ser horrível, a gente tem que cortar a carne de todo jeito. Absolutamente
de 1% para 2%, é 1% de diferença. Exatamente. É uma conta que... É porque para a galera é muito técnico isso, né, Antônio? Então a galera vai no discurso. Agora vai no discurso do que está... Na narrativa, que a narrativa já está pronta, né? E, por exemplo, quando você vai... A gente está no final do ano agora, né? E a gente fez todo mundo que me chama para confraternização já sabe que tem que ser em uma churrascaria, né? E aí, na última confraternização, a gente estava lá na churrascaria, eu estava mostrando aos meus amigos. Falei, observe quantas pessoas estão aqui na churrascaria comendo de fato carne. É pouca carne. É muito mais buffet, o carboidrato, né? É o pãozinho de queijo que vem na mesa, é o pãozinho, macarrão que tem no buffet, é arroz, é feijão tropeiro, né? Feijão com farofa, é farofa. É pouca carne. Entendeu? Então, e ali tá bebendo álcool, né? Tá comendo carne, tá na churrascaria, tô comendo carne, mas tô comendo carboidrato e tô tomando, né, bebendo bebida alcoólica, que é extremamente tóxica para o corpo, e ponto final, também sou assim, entendeu? Vou me posicionar em relação ao álcool, porque álcool é droga e ponto final. E lá fora da churrascaria fumando. E aí, quando você vai pegar o estilo de vida dessa pessoa, ela come carne vermelha todo dia, mas ela também come muito carboidrato, ultraprocessado, come doce, sobremesa. Tem uns carrinhos de sobremesa na churrascaria que, nossa senhora, né? São uns carrinhos de sobremesa com uns 3, 4, 5 andares de sobremesa passando. A pessoa tá ali comendo carne e os carrinhos estão passando ali. E aí depois tem ainda, né, a questão de comer doce. Nesse estilo de vida que você não sabe como é esse estilo de vida dessa pessoa, mas só por aí você tira, come doce, come carboidrato, bebe, fuma, aí daqui a pouco não treina, não faz atividade física, mas come carne, e a culpa é da carne. E eles têm medo da carne. E aí... Se sentem até culpados por estarem ali na churrascaria comendo, né? A carne. A carne. E aí vem para aquele terceiro tópico que a gente poderia tocar no assunto agora, né? Você comentou sobre os estudos e que os estudos conseguiram meio que mexer com a percepção das pessoas do que é bom e do que é ruim. Agora, a questão é como que conseguiram fazer esse movimento para demonizar a carne? Porque quando a gente compara a carne com os vegetais, a carne é extremamente superior nutricionalmente. Então eu queria entrar nesse assunto agora. A gente falou que a gente ia falar do veganismo, mas não obviamente, Sim, batendo no veganismo. Mas vamos falar sobre a superioridade da carne versus os vegetais. A carne é sempre superior aos vegetais? sempre superior. Tem algum vegetal que é melhor? Tem algum vegetal que é necessário? Não. Os vegetais, é só a gente fazer uma análise crítica do animal e do vegetal. O animal, ele tem a lei da sobrevivência, né? Então, o pássaro, ele voa, o peixe nada, o caranguejo se esconde na areia, o leão se esconde. Então, assim, o animal, ele corre, ele nada, ele faz tudo isso. O vegetal, ele está preso. Ele não consegue sair daquele lugar. Por isso que existem plantas venenosas, existem plantas que podem tirar a vida de um feto, né, de um bebê na barriga da mãe. Se a mãe tomar um chá de uma planta, muitas pessoas usam isso, né? O cogumelo te deixa doidão. O cogumelo pode te deixar doidão, O ou café, pode te matar. Ou pode né? te matar. O café também. O café também. Então, assim, existem vegetais na natureza que são que podem realmente, A maioria. né, tirar a vida. A maioria vai tirar a vida da pessoa. E eles têm uma lei da sobrevivência, né? Então, qual é a lei da sobrevivência dos vegetais? Antinutrientes. Então, eles vão lançar antinutrientes para que eles não sejam, teoricamente, comidos. Né? E venenos também, às vezes, né? Venenos também, para repelir o predador. Então, Lua, mas assim, a gente pode comer e a gente consegue ter uma vida saudável. Né? A gente evoluiu e a gente passou por períodos que a gente passou a adaptar vegetais num período de escassez de carne. E tolerá-los. Tolerá-los, exatamente. E cada um tem um poder, um limiar. Não existe um limiar que é único para todo mundo, né? Cada um vai tolerar. Alguns... Tem gente que não tolera...
Eu posso não tolerar brócolis e você ficar bem comendo um pouco e tá tudo certo. Menos né? pior. Digamos assim, o brócolis é um dos piores, viu, gente? Um dos piores. O brócolis é cheio de goitrogênicos, né, Lua? Goitrogênico, sulforafano, é um terror. E olha que eu comia brócolis, viu? Rapaz, acho que a gente podia fazer um quadro daqui a pouco falando de cada vegetal. De cada vez, vamos. Então, o que acontece? Eles carregam muito antinutrientes. Então, eu gosto de explicar assim. Muitas vezes você acha que a gente vende uma nutrição que a nutricionista ou o médico fala, você tem que comer um saladão. Então, você começa pela salada, entendeu? Você faz um prato de salada antes de você realmente comer a comida, o prato principal. E aí a pessoa faz aquele saladão, enche a barriga, fibra, já dá aquela forrada ali, né? E já coloca um monte de antinutriente. Aí você vai com um alimento riquíssimo nutricionalmente, cheio de nutriente, e coloca ali dentro. Que é a carne, pra quem não entendeu ainda. E aí você coloca ali dentro. E aí meu ferro não sobe, minhas taxas dos meus minerais, minhas vitaminas estão tudo baixo, mas eu como carne, mas você come um monte de salada, né? E aí você fica deficiente de nutrientes, porque existem os antinutrientes. Então, eles roubam esses antinutrientes que têm nomes, né? Assim, lectinas, oxalatos... Saponinas, goitrogênicos, então, cianeto. Pois é, então eles roubam, eles se ligam a esses nutrientes, né? Um vai se ligar ao cálcio, um vai se ligar ao magnésio, um vai se ligar ao zinco, e aí você não consegue absorver. E aí você fica deficiente. Por que que muitos veganos e muitos vegetarianos precisam suplementar? Por que que eles precisam desse suporte? Alguma das vezes é porque eles não conseguem achar na dieta de nenhum jeito, né? Por exemplo, a B12. Exatamente. B12, esqueça. Sempre vai precisar da suplementação. Mas, preciso suplementar porque meu ferro está baixo. Eu estava agora há pouco vindo para cá e apareceu no meu Instagram uma influenciadora, ela até é bem conhecida, contando a experiência dela no vegetarianismo. Uhum. E ela estava há 8 anos no vegetarianismo, desde 2015. E quando ela completou 8 anos, ela começou a sentir alguns sintomas. Tipo, ela levantava, ficava meio tonta. O ciclo menstrual dela muito alterado. E aí ela resolveu comer, se eu não me engano, o relato dela é assim, voltou a comer peixe nessa época, né, 8 anos. Ela já comia ovos, ela era ovo-lacto vegetariana. E aí, esse ano, completando 10 anos, ela estava com a ferritina muito baixa, o ferro muito baixo, a ferritina muito baixa. E esse ciclo, ela quer ser mãe, ela falou que ela pensava muito na fertilidade, ela quer ser mãe, ela estava sendo muito egoísta. E o que travava ela de não voltar a comer carne era o tempo, porque ela pensava assim, poxa, já tem um tempão sem comer, então, tipo assim, isso estava travando ela de quebrar esse ciclo, como se isso fosse algo... um troféu, né? Fiquei 8 anos, 10 anos sem comer carne, então como é que eu vou quebrar isso agora? E aí, esse ano, ela resolveu voltar a comer carne, e aí o relato dela é maravilhoso, porque ela fala assim, eu comecei a me sentir tão bem, aí ela botou um videozinho assim, com um cavalo andando, cavalgando, como se ela estivesse assim, se sentindo livre, né? E ela disse que começou a se sentir muito bem, e ela começou a ter uma força muito grande e tal. E ela, na legenda, ela fala, uma coisa me chamou a atenção. Ela diz assim, se algo, Deus ele deu pra gente a perfeição. Uhum. Ele deu a criação toda perfeita pra gente. Então, se eu sigo um estilo de vida que eu preciso suplementar de forma sintética, tem uma coisa errada aí. É claro. Não tenha dúvida. E para todos os veganos e vegetarianos, né? Vamos focar nos veganos que tá no pior lado da curva normal, não é isso? É o que você falou. Eles vão estar deixando de lado a comida mais biodisponível da face da Terra, mais densa em nutrientes da face da Terra, e vão estar só comendo comidas que são cheias de antinutrientes, que vão dar uma quantidade de nutrientes, mas não das melhores formas possíveis. Não é eficiente. Não é ideal. Não é que a gente chama... não conversa biologicamente. Com né? o nosso corpo. Suplemento não conversa biologicamente. E eu vou dar exemplos aqui, por exemplo, a vitamina A, que na carne é o retinol,
Na cenoura, por exemplo, é o beta-caroteno, que tem que ser convertido para retinol ainda. Isso aí já perde eficiência. O ferro M da carne é extremamente biodisponível, 40% biodisponível. Já o ferro que é achado no feijão é de 2 a 10% e biodisponível. É o ferro não M, né? É o ferro não M. Precisa da vitamina C. O DHA e o EPA, que são achados na carne como um todo, né? Nos vegetais é o ALA, que ainda tem que ser convertido em DHA e EPA, que é ótimo para o cérebro, diga-se de passagem. Tem até um livro chamado Por que Veganos Têm Cérebros Menores? Você já viu já? Não. E uma das razões que eles citam no livro é justamente eles não têm B12 o suficiente para desenvolver o cérebro. Eles não têm colina, por exemplo, da alimentação deles. DHA e EPA das formas mais biodisponíveis possíveis, que todos que são extremamente importantes para o desenvolvimento do cérebro, né? E quando a gente vai ver a carne, né, Lua? A carne, ela é extremamente densa em nutrientes. Tem todos nas proporções perfeitas. Isso se você não estiver comendo um bocado de carboidrato, um bocado de planta, né? Isso é por isso que eu e Lua, a gente não tem deficiência de vitamina C. E a vitamina C é 0,13. 0,13. Você já devia estar com escorbuto agora, né? Deveria. Mas por que você não tá? A gente tá vendo aqui uma prova física, gente. Física. Do processo, da bioquímica, de como funciona. 0,13. Ou seja, quando você está num estado ideal, seu corpo funciona bem com o que você está dando para ele, que é ideal também. Sim. Que é somente carne, se a gente quiser ir na forma mais ideal possível do ser humano, né? E fazer jejum, sazonalmente comer uma fruta ou outra de sobrevivência, não é isso? Exatamente. E assim, eu quero colocar um ponto aqui, porque muita gente também chega para mim e quando vem falar sobre a dieta carnívora e aí traz algum ponto do veganismo. Mas que quando eu comecei a fazer dieta vegana, eu melhorei muito, minha saúde melhorou, tudo melhorou. Só que aí tem outro viés nesse processo. Porque quando você vai mudar a sua alimentação, geralmente você vem de uma alimentação trash. Então você vem de uma alimentação de muito fast food, de muito ultraprocessado, e aí de repente você fala, vou mudar minha alimentação. Aí vai que você escolheu ser vegano. Então, você vai ter aquela melhora inicial, porque você vai tirar o lixo, digamos assim. Então, só a inflamação de carboidrato, de insulina alta por conta desse carboidrato ruim, de inflamação, da parte intestinal, óbvio que tudo isso vai melhorar. Então, eu não posso fazer uma avaliação de um estilo de vida a curto prazo. Eu tenho que fazer uma avaliação de um estilo de vida a médio e longo prazo. Mas muita gente, Lua, vai falar... Eu vou jogar advogado do diabo aqui. Vai falar a mesma coisa pra dieta carnívora. Pô, se tirou um bocado de merda, é claro que você vai melhorar no curto prazo. Mas por que no longo prazo isso vai ser bom pra você? Porque a carne é o alimento mais biodisponível que o meu corpo conversa e me entrega todos os nutrientes que meu corpo precisa. E aí isso eu não posso falar dos vegetais. Então, nutricionalmente falando, faz total sentido. Total sentido. Então, se a gente estiver em um... Deus manda alguma coisa no mundo e acaba tudo, tá? E aí a gente está aqui. Olha, você vai passar aqui, 50 anos só disponível para você comer carne. Você vai viver 50 anos com a carne. E aí eu tô falando só de alimentação, obviamente. A gente consegue viver 50 anos só com a carne. É o único. Carne disponível ali, ó. É por isso que eu amo a dieta carnívora. Faz muito sentido, agora você vai passar 50 anos só comendo folha. Morreu. Só comendo planta, grãos. E aí? Teto. Aí começa a deficiência, sarcopenia. E aí vai. Não dá pra sustentar. E o equilíbrio, Lua? Que equilíbrio? Gente... Mas eu odeio essa palavra equilíbrio, tá? E olha que às vezes eu tô falando sobre outra coisa. Eu já não gosto de falar equilíbrio, porque a nutrição me trouxe essa aversão. Eu tenho uma coisa com essa palavra equilíbrio, que é porque tem que ser a dieta equilibrada. Gente, equilíbrio é você precisar atravessar um penhasco se equilibrando numa corda. É assim que eu vejo a galera que quer fazer uma dieta equilibrada. Poxa, vou fazer a dieta equilibrada. Como é que você vai equilibrar isso? Inclusive, esse relato dessa influenciadora, ela falava isso. No início do processo dela, com a retirada da carne, ela tinha que montar o prato pensando em colocar os aminoácidos que a dieta vegetariana poderia proporcionar para ela. Então, era tudo muito calculado, tinha que ser muito... Ela não podia errar.
E aí, depois de 8 anos, ela encheu o saco de fazer isso. E aí ela parou de se atentar à quantidade, a tudo equilibrado, tem que ser tudo contadinho. E aí começou a dar ruim, né? E isso não é com a gente. Então, a gente come carne de forma intuitiva. Eu como carne, saciei, parei. Estou nutrida, o meu corpo entende. Chegou o nutriente, acabou, parou. Né? Então, é totalmente diferente. Né? Completamente diferente. E até uma das coisas, né, que muitas pessoas percebem quando eles entram numa dieta carnívora, Lua, é que o bolo fecal está muito menor. Muito menor. E aí vem a conversa da biodisponibilidade e de quão eficiente seu corpo é de absorver aquele alimento. Se você tá vendo aqui esse vídeo e você já entrou na dieta carnívora, você vai perceber, você tá indo muito menos no banheiro, você não tá constipado, você só tá indo menos. Exatamente. Né? Porque o que é o número 2? Descarte total. Lixo. É o que seu corpo não aproveitou. Aí tem nutricionista falando, tem profissional dizendo, o paciente sai do consultório achando que ele tem que ir no banheiro 3 vezes ao dia. E aí vem a outra misconception, né? Que fibra é essencial para você conseguir ir no banheiro bem. Meu intestino, por que a carnívora me salvou? Porque eu vim de uma dieta cetogênica, na dieta cetogênica eu consumia fibras. Muita planta, né? Muita planta. Era o brócolis que eu falei. Eu comia muita planta. E eu era magra, tinha saúde, corpo atlético já e tudo mais. Mas, no final do dia, minha barriga estufada, distendida pra caramba. E aí eu falei, eu tenho um problema com o meu intestino. Eu já cogitei até naquela época, assim, eu vou ter que fazer uma colonoscopia. Não tinha nem idade para fazer colonoscopia. Eu falei, vou fazer uma colonoscopia. E aí, quando a carnívora chegou na minha vida, em 2 semanas, resolveu minha parte intestinal. Eu falei, agora entendi por quê, incrível, né? velho. Entendi por quê que consertou. E na minha prática clínica, pacientes que melhoraram muito problemas, né, intestinais, que resolveu mesmo problemas intestinais. Nas primeiras 2 semanas já melhora o estufamento, não é isso? Totalmente. Gases, estufamento, síndrome do intestino irritável. Crohn's, já teve? Crohn, com certeza. Uau! Você já viu que agora nos Estados Unidos a Makayla Peterson está começando a sponsor um study para artrite reumatoide Eu vi que você postou. e para Crohn's e para colite ulcerativa? Sim. Super interessante, né? Maravilhoso. E aí quando voltando para aquela questão do equilíbrio, né? Muitas pessoas, elas gostam de ser medianas. Sim. E tá ok para elas. Eu não gosto de viver medianamente. Eu gostaria de viver da forma mais ideal possível em relação a tudo. Não só no trabalho, mas como no exercício físico, para alimentação também. E eu vou bater na tecla aqui de novo, gente. Não tem erro. Se você quer a alimentação ideal para o seu corpo, você entra numa alimentação carnívora. Não vou nem falar dieta carnívora, é alimentação. É um estilo de vida, né? É o ideal, não tem jeito. Quando você vai analisar todas as provas fisiológicas, fatos, bioquímica no corpo, a dieta carnívora vai fazer sentido, lógico. E você ia falar alguma coisa agora? Eu ia falar que essa questão do discurso, da narrativa do equilíbrio, é que realmente ferrou a saúde da população. É uma desculpa. Porque a pessoa alimenta a desculpa. Entendeu? Ela está alimentando uma desculpa. Não, mas é porque, veja, minha dieta é equilibrada, né? Mas que equilíbrio é esse? Como é que defina o que é a dieta equilibrada? Ninguém sabe definir. Então, na cabeça da pessoa, a dieta equilibrada é o quê? É comer de tudo um pouco. Mas será que isso é saudável para o seu corpo, comer de tudo um pouco? Não existe isso, velho. Quer dizer, você pode comer veneno um pouco todos os dias e isso é saudável porque isso faz parte do equilíbrio? Entendeu? Quer dizer, você pode tomar refrigerante 0. Não, mas é 0, Lua, mas é um veneno. É ruim para o seu corpo. Você pode tomar refrigerante 0 um pouco todos os dias porque está no equilíbrio. Eu estou aqui, né? Tá no meu, na parte... É tóxico para o seu corpo. Você pode beber álcool 3 dias e meio na semana e os outros 3 dias que e meio loucura, você não bebe. É um veneno, entendeu? Seu corpo não quer aquilo. Seu fígado fica doido querendo tirar o álcool do seu corpo. Equilíbrio é desculpa de gente fraca. Você concorda comigo? Concordo. Mente fraca, velho. E outra coisa... Lua, mas você é extremista. Eu já escutei muito isso. Isso é... dieta carnívora é extremismo. Ou então, Lua, você é muito extremista. Não, gente, isso não é ser extremista, não. Isso é viver em plenitude.
Isso é viver alinhado com a fisiologia do Com a seu fisiologia corpo. do meu corpo, isso é ser plena. Entendeu? Na moral, sem brincadeira, olhando logicamente, uma das coisas assim que tá mais na cara que o que a gente tá falando é certo é o fato da carne ter todos os macro e micronutrientes necessários pra gente viver. Antônio, Não existe melhor que isso. quando a gente pega e você que trabalha com pessoas e que orienta pessoas e que faz mentoria e tudo mais, e eu que trabalho também com pacientes, alunos, quando eu vejo relatos que minha psoríase entrou em remissão quando eu entrei na dieta carnívora, nossa, só aí, entenda, é uma pessoa que sofreu anos com lesões, pessoa que sofreu anos tomando remédios, usando pomadas e não conseguia se livrar daquilo. Foi mudar a alimentação para uma alimentação que conversa biologicamente com o corpo, que colocou a doença em remissão, é uma doença autoimune que a pessoa estava ali na cabeça dela pensando que ela ia viver o resto da vida com aquelas lesões. Entendeu? E aí é psoríase, e aí é artrite reumatoide, fibromialgia, tantas outras doenças autoimunes, tireoidite Hashimoto. Tá acontecendo, Entendeu? gente. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. E é com alimentação, pô. Hoje de manhã, sabe o que eu tava lendo? Um depoimento de uma pessoa que tava me agradecendo porque ela se curou do lúpus. Entrou em remissão. Em Lúpus. remissão. Artrite, hoje também, uma pessoa que entrou em remissão de artrite reumatoide. Sim. Outra pessoa que entrou, que parou de ter gastrite, por exemplo, que é mais tranquilo do que as outras, mas mesmo assim. Isso aí foi as 3 que eu tava lendo hoje de manhã. Pois é. Comendo o que o corpo está adaptado a comer. Exato. Sem equilíbrio. Mas tem um equilíbrio, Lua. Tem um equilíbrio dos nutrientes. Com Aí certeza. sim. Exatamente. Isso que faz sentido. Exato. É a sinergia, né? Um nutriente conversa com o outro de uma forma maravilhosamente bem ali. Exato. E não só os nutrientes que são essenciais pra gente, mas os não considerados essenciais também. Né? A colina, a carnitina, a carnosina, taurina, creatina, Pois que a é. gente só acha em produtos animais. Chega a ser bonito, né, velho? É lindo demais. E aí, para entrar na cabeça das pessoas é difícil, né? E algo que é simples. É o simples. É você tá me dizendo, você tá aqui dizendo para, né, milhares de pessoas que a carne tem tudo. E você tá tirando do seu prato que tem tudo para pegar de fora. Uhum. Para pegar a creatina em pó, para pegar um whey em pó, Olha a lavagem cerebral, né? para pegar um ômega 3 em cápsula, Pra para comprar barrinha de proteína. para comprar barrinha de proteína, que é cheia de carboidrato. Não existe barrinha de proteína, já falei isso aqui. Não existe A proteína. não ser que barrinha seja de proteína. carne. Só se for de carne, é. A melhor barrinha de proteína que existe é o ovo. Uma Uau. barrinha de proteína maravilhosa. Come 3 ovos ali e bateu a barrinha de proteína. Então, eu acredito assim, a salvação é individual, né? Tá aqui. Com certeza. Tá aqui. Tá aqui disponível para todo Tá mundo. aqui disponível pra todo mundo. E aí, qual é a minha linha de pensamento? O que é que eu estudei quando eu fui fazer isso? Só pra gente tocar no assunto rapidinho. Depois eu ainda quero chegar nas plantas. Charles Darwin começou a movimentar o mundo com a origem das espécies. Seleção natural, correto? Adaptação do mais fittest. The survival of the fittest. A adaptação é... Não, é a... Quem vive é o mais adaptável. Foi isso que foi a teoria dele. Ele começou a analisar. Inclusive, na Revolução Industrial, um exemplo perfeito são as borboletas, né? Que na Revolução Industrial tava tendo mais fumaça, as árvores estavam ficando mais pretas, tinha uma borboletinha que era amarela, teve uma mutação nessa borboleta, ela ficou mais escura. Oi? Que ficou azul, né? Não, ela Ela ficou ficou mais que- marronzinha, mais marrom, foi? marronzinha e conseguiu se camuflar melhor. E a população marrom começou a proliferar mais, porque ela estava mais propensa a ter offspring, a ter filhos, já que a população amarela estava sendo caçada pelas aves lá do local. Ou seja, na seleção natural, em toda espécie vai existir uma mutação. Se essa mutação for favorável para aquela espécie, baseado no ecossistema que a espécie vive, ela vai ter uma maior probabilidade de proliferar e de ter mais filhos e offsprings, e essa mutação vai virar uma mutação dominante, né? Se isso faz sentido, vamos analisar quais são os fatos antropológicos, né, sobre a evolução. Desde o Homo erectus,
o ser humano era hipercarnívoro baseado nos estudos de isotopos estáveis. Hipercarnívoro, topo da cadeia alimentar, não tem contexto com os isotopos de nitrogênio que eles analisam dos fósseis. Ok? Não tem contexto. Não, contexto não. Não tem... Ligação, né? Não tem... É que eu tô pensando em inglês. Não tem argumento que prove o contrário, porque é um fato, tá? Eu falei inglês na minha cabeça. Mas, enfim, a gente tem isso. Homo sapiens também, a gente é hipercarnívoro, baseado nos estudos de isotopos estáveis, até chegar à Revolução Agrícola, mais ou menos 10 mil anos atrás. Se isso for verdade, baseado na seleção natural, nós vamos ter traços fisiológicos hoje que provem que o nosso corpo se adaptou, que a mutação favorável pra gente foi depender da carne. Uhum. E aí a gente olha o fato da carne ter todos os macronutrientes necessários e micronutrientes necessários, da gente não precisar de carboidrato, do nosso pH estomacal ser 1,5, extremamente ácido. Pra gente comer folha, gente? Claro que não. Claro que não. O seco da gente também, né? O seco, nosso apêndice, né? Que nem é seco, é apêndice. O seco do gorila tem 1,5 metro. O seco usado para fermentar fibra, que a gente já perdeu a capacidade há muito tempo. Ah, Antônio, mas a fibra vai ser bom, porque com a fibra a gente vai conseguir fermentá-la e vai ter ácidos graxos de cadeia curta. Sério? Qual é o nome de... Qual é o nome do negócio que é o ácido graxo de cadeia curta, Lua? Butyrate, né? Butirato. Qual é o nome das cetonas? Beta-hydroxybutyrate. Exatamente. É butirato. na melhor forma possível. Ah. Manteiga é butter. Manteiga é. Butter vem do quê? Butirato. Mesma coisa. Ou seja, se você for comparar qualquer produto vegetal para qualquer produto animal, o animal vai ganhar por quilômetros de distância. Certeza. Nosso sistema digestivo também é totalmente adaptado a absorver gordura. Com certeza. 5 órgãos trabalhando ao mesmo tempo ali para conseguir absorver a gordura eficientemente. Então, nosso corpo foi moldado para comer carne, né? Até a arqueologia demonstra isso, né? As ferramentas de caças, quando vão estudar arqueologia. Então, nós evoluímos assim. A primeira coisa foi o tutano, né? Que a gente quebrava lá para comer. Então, como o Antônio falou, nós temos um ácido gástrico muito forte, né, parecido com o dos carnívoros. Nosso intestino, ele é um intestino intermediário, então ele não é nem de um carnívoro, digamos, estrito, mas ele é um intestino intermediário, não é para a gente ficar fermentando ali fibras, né? Nós teríamos, por exemplo, se a gente tivesse que comer só plantas, nós teríamos que ter um seco gigantesco, como o cavalo, por exemplo, tem. E o gorila? Né? E como as vacas têm. Né? E a gente não tem esse seco gigante, o seco é curto. Então, a biologia, o desenho do corpo humano já explica também muitas coisas, né? Então, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. E pelo que a gente está vendo com milhares de pessoas, né, Lua? Exatamente. A vida muda. E é interessante que quando eu chego aqui, doutora, mas é porque eu fui para um médico e ele pediu para parar de comer carne, porque carne causa câncer e tudo mais. Poxa, e aí eu falo, gente, vocês precisam fazer análise crítica do processo. Vai lá no hospital oncológico, pergunta quantas pessoas comiam carne vermelha. Porque a gente vem já há alguns anos com essa guerra contra a carne. Então, hoje tem muita gente com medo da carne. Tem muita gente que não come carne. Tem medo. Quando come, é final de semana, ainda se sente culpado por comer carne. E aí, tá doente. É a mesma coisa do sal, né? Sal causa hipertensão. Pois é, não é o sal. A população para de comer sal, abaixa a quantidade de sal e a quantidade de hipertensão aumentando. Aumenta, e dependente de remédio, não melhora. Continua tomando remédio, entendeu? O que causa hipertensão é resistência à insulina, em ponto final, né? Então, assim... É uma doideira, porque a maioria das doenças crônicas hoje que a gente tem na nossa população vai perguntar, só não come carne. Mulheres com endometriose. Doutora, porque a médica disse que eu não posso comer carne de jeito nenhum, porque piora a minha endometriose. Aí, vem cá, e você comia muita carne? Não. Então, na cabeça dela, ela vai mesmo, eu não comia muita carne. Por que eu fui ter endometriose? Né? Por que vai tirar um alimento tão nutritivo? Aí o paciente sai do consultório da ginecologista, a paciente sai com a lista de suplemento e com a orientação, não coma carne vermelha porque vai piorar sua endometriose, porque foi baseado em um estudo que ele estava falando da carne
ultraprocessada. Que tinha um risco relativo de 20%, que não é nada. Entendeu? Tá tudo errado. A medicina tá toda errada. E eu não duvido que você já teve pacientes que já se curaram, talvez, da endometriose e do síndrome do ovário policístico numa dieta carnívora. Numa dieta carnívora. Só E a comendo gente, carne. assim, a gente não fala cura, né? Mas a gente fala, assim, uma remissão importante dos sintomas. Então, é uma máquina que aí você quebrou aquela máquina, o corpo humano é assim, você quebrou aquela máquina e aí você vai conseguir reparar, mas você não pode voltar a comer aquilo ali, porque senão você volta a quebrar. Né? Então, é como se tivesse ali uma ferida que está cicatrizada, cheia de pontos, mas que se você Pode voltar a se abrir a comer, qualquer tempo. pode se abrir a qualquer momento. Então, assim, a gente coloca na dieta carnívora, dieta cetogênica, principalmente a carnívora, a gente coloca pacientes diabéticos já em uso de medicação, diabéticos tipo 2, em remissão. Inclusive, diabéticos tipo 1, quando fazem acompanhamento em dieta carnívora, tem uma redução significativa da aplicação de insulina. Mas, assim, o diabético tipo 2, botei em remissão. Ele vai voltar a comer como ele comia antes? Não pode. De jeito nenhum, porque aí ele volta tudo de novo. O paciente resistente à insulina, curamos a resistência, colocamos a resistência à insulina dele em remissão. Descemos bastante a insulina dele, porque a dieta carnívora é fantástica para isso. Aí ele volta a comer um monte de carboidrato, vai voltar a subir tudo de novo. Né? Não tem jeito. Né? O paciente que é obeso, obesidade é doença, né? Ponto. O paciente está obeso, aí vai lá fazer uma dieta carnívora, perde 30 quilos, 40 quilos. Inclusive, você que está assistindo, já coloca aqui embaixo nos comentários quantos quilos você já perdeu na dieta carnívora, porque isso é muito importante para crescer nossa comunidade, né? Os resultados de vocês. Aí pronto, perdi meus 30 quilos. Agora eu vou voltar a comer como antes, ou então vou voltar a comer uma dieta equilibrada. Vai voltar tudo de novo. Não é assim. Né? Então, é o consertar e ficar. Onde é que consertou, né? Sabe o que é extremo pra mim, Lu? Eu tava pensando agora com você falando isso. Extremo pra mim é ter que chegar com 40 anos, com obeso, com gordura visceral, tomando 2 remédios, dependendo de canetinha. Extremo pra mim é chegar com 60 anos e não ter a possibilidade de levantar pra conseguir brincar com os meus netos. Exatamente. Isso é extremo pra mim. Extremo pra mim é chegar com 80 anos e ter que ter alguém pra limpar minha bunda. Exatamente. Isso é extremo pra mim. Então, é quesito de se você tá querendo viver uma vida ideal ou não. E eu tô querendo viver uma vida ideal. E qual é a vida ideal do ponto de vista nutricional? É você comer a comida mais biodisponível de todas, que seu corpo consegue viver com ela, tirar tudo que pode estar te afetando. Isso é um fato. Exatamente. Qual é o ideal? 8 horas de sono. Qual é o ideal? Você tomar sol todo dia, 30 minutinhos ali é o ideal, não tem o que fazer, não tem o que correr. Qual é o ideal? Você acordar e já ver o sol para o seu ciclo circadiano entrar no processo que ele precisa entrar? Qual é o ideal? Você não ficar no celular 5 horas por dia, você ficar no celular 1 hora talvez por dia. Qual é o ideal? Você não vê luz azul depois de noite. Antônio, isso não vai mudar nada. Muda. Vai com mudar. Certeza. E é exponencial ao longo de anos. Com certeza. E quando a gente vai comparar a proteína, a gente, com o vegano, vem falar que a proteína vegetal é maravilhosa também. O arroz e o feijão é a proteína completa, diga aí. Nossa, isso era discurso da narrativa da faculdade, era isso aí. Tem os aminoácidos que se completam ali, né? O arroz e o feijão é a comida maravilhosa, é o combo perfeito dos aminoácidos. Desmente isso aí, Lu. Né? Proteína vegetal, gente, ela tem menor densidade proteica, né? Ela tem um perfil de aminoácidos inferior à proteína animal. Então, assim, todo profissional de saúde, principalmente nutricionista, sabe disso. Tem menos leucina por porção, né? Cheia de antinutrientes as plantas. Então, assim, não tem como comparar uma alimentação de origem animal com uma alimentação de origem vegetal. A alimentação de origem vegetal, ela sempre será inferior, e eu digo mais, muito inferior a uma alimentação de origem animal. Porque vai chegar um momento que vai precisar de suplementação pesada. Vai chegar um momento que a pessoa vai desregular a questão hormonal, vai desregular a questão de performance de treino, vai desregular tudo e você vai precisar do gelzinho de carboidrato para correr seus 20 quilômetros, né? Seus 14 quilômetros. Que a pessoa, quando eu coloco na rede social que eu corri 10 quilômetros em jejum e que eu faço dieta carnívora, eu estou há 4 anos e meio sem carboidrato, a pessoa fala, mas se você comer esse carboidrato, você ia performar muito mais. Eu falo, calma aí, você está comparando uma pessoa
que vive um estilo de vida completamente diferente do seu. E se a gente for realmente comparar dados, zonas, né, de VO2 máximo e tudo mais, provavelmente eu estou muito melhor do que você. Porque eu estou sem carboidrato. Eu estou correndo sem carboidrato, mais de 10 quilômetros. Você precisa desse suporte do carboidrato. Então, é como se você estivesse fazendo uma comparação de pessoas com metabolismos completamente diferentes, né? Então, você teria que fazer uma comparação de Lua Ferrari com Antônio, com Alessandro Medeiros, né? Juntar uma população de pessoas que não comem carboidratos e comparar a nível de querer ganhar medalha, que não é o nosso objetivo, né? Quando a gente faz uma corrida, quando a gente faz um esporte. Ou comparar a gente contra a gente mesmo em dois estados diferentes, em né? dois estados diferentes. Então, a questão do comer o vegetal, gente, é simples. É a gente olhar para o vegetal e ver que ele realmente é inferior, ele carrega muito antinutrientes para o nosso corpo, ele atrapalha a absorção dos nutrientes, e esses antinutrientes têm realmente bastante ligação com a parte intestinal, que é o nosso segundo cérebro, né? O intestino é o segundo cérebro do corpo humano. Então, muitas doenças estão sendo... Né? A gente está chegando à conclusão, os estudos têm chegado à conclusão que muitas doenças vêm de lá, e é o que as plantas fazem, né? Elas começam ali atacando, especialmente o nosso intestino. E então, o que eu quero deixar claro para todo mundo, o que a gente está falando aqui não é fonte e vozes da nossa cabeça, não são estudos observacionais. Não. Aqui a gente está falando fatos cravados, reais, que não tem contestação. Zero. Ou seja, eu até boto isso... É um dos primeiros capítulos do meu curso, Lua. Tipo, estudos são importantes. São. Agora, para nutrição, é muito mais fácil a gente só olhar para os fatos, né? Exatamente. Tipo, olha aqui os fatos estão na mesa. Toma uma decisão lógica. E sabe por quê? Porque a gente não pode... A gente tem que entender que o corpo humano ele é muito individual, né? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas é porque eu ouvi um profissional falar que... Vai lá, eu tô no brócolis hoje, viu, gente? Que o brócolis é maravilhoso para a saúde. Mas você, quando come o tal do brócolis, você fica muito mal. E aí você não vai associar que você fica mal, que você fica com gases, ou que você fica estufado, ou que você tem qualquer outra reação negativa, porque o profissional falou que era algo maravilhoso para a saúde. Então, você vai colocar o seu olhar para outras coisas. E, geralmente, a pessoa vai lá e coloca na carne, porque tem o mesmo profissional está dizendo que a carne é ruim, que a carne causa câncer, que a carne causa isso. E aí, se torna uma guerra. E a pessoa fica naquele ciclo que ela não melhora, né? Ela não consegue melhorar. E aí, são potes de suplementação e muda de nutricionista. E aí, não consegue sair do ciclo. Fica ali preso, amarrado naquilo ali, né? Uhum. E eu acho assim, eu falei que eu não ia falar sobre a ideologia, mas só fazer um breve parêntese em relação a isso, é que a gente precisa não pensar na caixa, né? Porque muita gente acha assim, você fala do vegano, ou você condena o veganismo e você é carnívoro. Então, quem é você, né, para condenar o veganismo ou falar mal do veganismo? E não é questão é questão de você entrar em uma caixa e não escutar o seu corpo. Porque quando a gente vai ver relatos de pessoas que deixaram de ser veganas, que voltaram a comer carne, o discurso é o mesmo. Porque eu estava com anemia, porque minha ferritina estava baixa, porque eu estava sem músculo, porque eu não estava me sentindo bem, porque minha parte neurológica não estava legal, minha saúde mental não estava boa, por falta da B12. E aí você começa a entender assim, poxa, ela viveu por um tempo se alimentando dessa forma, mas por estar presa a uma ideologia, foi difícil de sair. Porque ela não escutou o corpo dela. Né? Então, eu acho que mais importante de tudo, e é por isso que eu falo sobre a dieta carnívora, no sentido de ser não uma seita, não algo que a gente está dentro de uma caixa, mas é porque conversa tanto com nossa biologia que todo mundo que faz só prospera. É superior. Por quê? Porque você começa a conversar com o seu corpo e está tudo dando certo. Encaixa. É algo que encaixa. E encaixa para todo mundo, Lua? Encaixa.
Alguma coisa você falar, não quero fazer, eu quero ser mais flexível, eu quero comer frutas, eu quero fazer a dieta da selva, eu quero ter uma flexibilidade, eu quero no final de semana comer um lixo, né? Uma comida ultraprocessada. Aí é de cada um. Mas ela é para todo mundo, né? Porque ela conversa com a nossa biologia e ponto final. Não existe nenhum outro animal no mundo que tenha uma dieta balanceada. Ai, meu, tenho que pesar comida. Não. Não existe, isso é uma a dieta loucura. específica ali, com aquela comida específica que ela come e acabou. Exatamente. E, claro, existe comida de quando você tá passando fome e precisa comer para sobreviver, e você tolera, aquilo é diferente, né? Mas só que todo animal tem um alimento específico que é a base da alimentação dele. E a gente também é animal, pra gente não é diferente, né? A gente não é especial em quesito de pesar comida. Desde que a gente começou a pesar comida, desde que a gente começou a ouvir o governo, desde que a gente começou a ouvir todas essas falácias que é só correr mais, se exercitar mais e comer menos. A nossa saúde foi decadência, foi em decadência. Só não vê quem não quer, só não vê quem é cego, só não vê quem quer continuar vivendo no mundo de Alice do País das Maravilhas. Exatamente. A gente está sendo manipulado e uma população que é manipulada para ficar mais doente é muito mais fácil de ser levada para fazer o que o governo quer que faça. Acontece, gente. O presidente de El Salvador não acabou de fazer isso nas prisões? Não acabou de botar todos os prisioneiros só pra comer carboidrato e vegetal pros caras ficarem mais mansos, pô? Pois Tirou é. a carne deles, simples assim. Nem sabia, não. Isso acontece. Pois é. Ou seja, essa guerra tá acontecendo desde 1970 e pouco, 1960, quando a pirâmide alimentar foi lançada. Exatamente. Talvez até antes, quando Procter & Gamble descobriu que daria pra vender óleo vegetal depois de passar por 6 processos, dois deles sendo químicos com hexano para esbranquear aquele negócio para ficar comestível para a população conseguir comer. Conseguiram fazer um marketing do caramba para vender aquilo e provar. Pagaram a American Heart Association, que tem gente que cita essa entidade hoje em dia ainda como alguém que tem crédito para ser citado, que é credible, que tem autoridade, sendo que eles foram pagos para falar que o óleo vegetal é heart healthy, saudável pro coração. Tem lá a logo, entendeu? Então é difícil, né? É difícil de engolir. Assim, há uns 3 anos, se eu não me engano, a Associação Americana de Diabetes teve que recuar, né? Bateu tanto na dieta cetogênica, bateu tanto nas dietas baixas em carboidrato, que chegou um momento que teve que... Não teve jeito, né? Ela teve que recuar, fez um manual dizendo que as dietas baixas em carboidratos era uma aliada ao tratamento do diabetes. Depois de anos. Depois de anos. E assim, com muito esforço, né? Mas a gente sabe que os estudos estão muito enviesados e a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, elas estão a todo vapor, né? Elas não estão preocupadas com a saúde da população. Inclusive, muitos donos de indústrias farmacêuticas são também sócios e donos de indústrias alimentícias. Então, um vai alimentando o outro, né? Eles sabem o que é que vai dar o dinheiro, eles sabem o que é que vai adoecer a população, que a população vai ficar dependente. Hoje a gente tem uma política de saúde que o usuário ele é dependente, ele tem que ir na unidade básica de saúde, passar por consulta para pressão arterial. Tem os programas de diabetes, programas de hipertensão. Então, o paciente que está ali dependente daquilo para o resto da vida. E ele não recebe o que, de fato, vai tirar ele dessa medicação. Porque não é interessante para ninguém. Não é interessante para a indústria, não é interessante para o governo, né? Não é interessante para ninguém, porque um está sempre ali retroalimentando o outro. É um ciclo. E aí, quem está nessa bolha, infelizmente, vai, né? Só cair mais, só vai, né, na decadência. Quem consegue sair dessa bolha, quem consegue enxergar o macro do processo, aí tem salvação. E ainda há salvação, gente. Ainda há salvação. E qual é a salvação, Lua? Comam carne. Comam carne. Comam carne. Não, comece a olhar realmente, de fato, para a biologia do seu próprio corpo, né? Estude, vá atrás do conhecimento. E faça principalmente uma análise crítica da sua alimentação nos últimos anos. Né? Como que é a forma que você vem se alimentando? Porque muitas vezes você fala, poxa, eu me alimento tão saudável e não tenho ganhos. Né? Será que esse saudável que te venderam realmente é saudável?
Será que é saudável você sair de um nutricionista com a lista com 4, 5 postes de suplementação? Será que é necessário você, que só quer ser saudável, quer fazer um treino, sair com um poste de creatina, sendo que a carne te dá essa creatina, que a carne vermelha é rica em creatina? Será que você precisa dessa quantidade toda além da creatina, né? Então, assim, será que é saudável? Estão tirando de você algo que é natural, que converse quando a gente fala natural, que fique claro, a carne, quando você come ali, você não está comendo só proteína e gordura. Os minerais, as vitaminas, tudo ali tem uma sinergia. Você precisa de tudo que está ali para você absorver aquilo essencial, junto, né? não é só natural, é essencial também. Exatamente. E aí você consegue, né, na alimentação. Então, façam uma reflexão em relação a isso. E eu queria só para finalizar o podcast, que a gente já conversou Calma, demais. a gente ainda tem 20 minutinhos aí. Tem, né? Que eu queria falar sobre o meio ambiente. Diga. Porque uma das coisas que mais me revolta nesse discurso é que carne destrói o planeta, né? Outro discurso, pecuária é a maior vilã do aquecimento global. E se você se importa com o planeta, vire vegano. Luiz Amel. Ah, foi? Me conte. Ah, Antônio participou. Ah, não, peraí. Ele precisa contar isso aqui pra gente. Saiu ontem o episódio todo? Tipo, porque hoje cortes. esse podcast vai sair segunda. Saiu ontem, domingo. Então, muitas pessoas que viram o podcast lá vão vir pra cá, não tenho dúvida disso. Falou só sobre isso, foi? Sobre o meio ambiente? Total, é um discurso totalmente ideológico. Não, assim, nenhum discurso foi sobre a superioridade nutricional da dieta vegana versus comer carne versus a dieta carnívora. Nenhum discurso foi sobre o que é mais eficiente para o ser humano. Foi um discurso extremamente ideológico. Nenhum discurso falou sobre fisiologia, Nada. sobre doenças modernas. Nada. E quando tentou, a Luísa Mel falou, não sou médica, não tem como falar. É mole. Ou seja, foi totalmente ideológico. E aí, deixa eu te contar. Legal, vamos fazer esse corte aqui, que vai ser interessante. A primeira pauta dela foi o seguinte. Se os abatedouros tivessem janelas, paredes de vidro, a maioria ia virar vegano. Porque, ai meu Deus, abatem os animais de uma forma extremamente absurda lá. Então, quando as pessoas vissem aquela cena, eles iam virar veganos. Aí eu perguntei pra ela, calma aí, velho. Você deixou de ser vegana por causa das monoculturas? Exatamente. Mas eu sou contra. Não interessa se você é contra ou não as monoculturas. A maioria deixou de ser vegana por causa das monoculturas? Não, deixou de ser vegana porque é uma merda pra eles. Eu não falei assim, mas até poderia ter falado. Mas enfim, é porque lá na hora é uma gritaria absurda mas eu sou contra a monocultura. Se você é contra a monocultura, você não deixou de ser vegana por causa disso? Mas a pecuária... mas os abatedouros são horríveis. Sim, mas também existe a pecuária regenerativa, correto? Que os animais são muito bem tratados. Exatamente. Então a pauta não faz sentido, entendeu? E aí quando você tenta apertar ela de um lado, ela vai em círculos no quesito, eu sou contra a monocultura. Ok. Mas e aí, tipo... e você deixou de ser vegana por causa disso? Então, foi muito assim. Aí teve muita gente lá que foi por causa de política, né? Falando de política. Tinham 5 carnívoros lá de verdade. Desculpa a gente abrir a mente de vocês, mas não é possível, velho. E eu queria deixar um disclaimer aqui, ó. A gente poderia tentar debater contra os veganos, hein? Não sei, eu penso, viu? É algo a se pensar, porque... Pro conteúdo. Pro conteúdo, pode ser bom. Para quem ainda tem dúvida, né, gente? Mas eu penso assim que nós carnívoros somos diferentes. Porque nós não defendemos uma ideologia. Né? Então, a gente defende a fisiologia, a bioquímica, o que conversa realmente, o nosso processo evolutivo como ser humano. Fatos e lógica. E eles conversam sobre uma ideologia. Então, vai ser um debate meio injusto, digamos assim. Né? Porque a gente vai falar A e eles vão falar B. Né? E aí, talvez,
deixa até a população até um pouco mais confusa. Mas essa questão do coitadinho dos animais é um argumento muito emocional que eles usam, né? E a diferença, quando a gente vai ver essa questão dessa produção do alimento que o vegano consome, envolve morte também, né? Então, assim, na agricultura vegetal, por exemplo, eles morrem roedores triturados, né? Minhocas. Por colheitadeiras. As aves perdem os habitats dela, naturais. Ou morrem pelo veneno. Os insetos morrem. Milhões de pequenos animais que estão ali naquelas plantações morrem pelos agrotóxicos. Qual vida é mais importante? O solo vivo, que ele é literalmente morto pela monocultura, né? Então, assim, a diferença entre a morte do animal e a morte dos alimentos da agricultura vegetal é que a morte da agricultura vegetal ela é anônima, ela é invisível. Tipo, ela está longe das câmeras, ninguém está vendo, né? Mas o veganismo, ele não elimina a morte. Não, e se você é vegano Entendeu? e não concorda com a monocultura, que legal. Eu e Lu, a gente é carnívoro e a gente não concorda com os abatedouros. Só que, infelizmente, é parte do processo que está acontecendo hoje no mundo. E a minha vida é mais importante. A vida do ser humano é mais importante, me desculpe. E aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma vantagem em relação a isso. Os países mais desenvolvidos, infelizmente, eles usam mais essa questão dos abatedouros, dos confinamentos e tudo mais. Mas, assim, eu vejo que é uma área que está crescendo, é uma área que, assim, eu comecei a estudar mais, a pesquisar mais, das pessoas começarem a ter uma noção melhor em relação a isso, até porque se você tira a vida do animal de uma forma muito abrupta, até aquela carne, ela perde a maciez, o sabor. Então, tem que ser tudo muito feito com cautela para que seja uma carne realmente de qualidade, né? Agora, aqui no Brasil, o nosso animal é basicamente criado a pasto, né? Uhum. Em um ambiente adequado. Eu tenho um amigo que ele trabalha, ele é agrônomo, ele é da pecuária, e ele trabalha com os animais, ele é veterinário, não é agrônomo, é veterinário, e ele fala sobre isso, né? Sobre essa questão de ter realmente esse processo da morte do animal de forma rápida, sem sofrimento, mas que precisa acontecer, né? É uma cadeia. Nós estamos numa cadeia alimentar, né? É a cadeia da vida. Exato. Então, não pode fugir disso, não pode usar isso como um discurso. E a espécie que é topo da cadeia alimentar vai se beneficiar de quem está embaixo. Infelizmente ou felizmente, mas é o ciclo da vida, meu amigo. Com certeza. Não tem jeito. E outra, nós seres humanos, a gente tem que prosperar, a nossa espécie tem que prosperar. Nós somos uma única espécie. Para a gente prosperar, a gente precisa estar comendo a comida mais biodisponível, mais densa em nutrientes da face da terra, que é a carne. Se você quer prosperar, você tem que comer isso. É um fato. Ou seja, tem que ser feito. Não é nem que a gente tenha essa opção. Baseado na nossa vida, em como funciona a biologia, a gente precisa comer. Então não tem como a gente correr disso. Exatamente. E um discurso também muito forte deles é sobre o meio ambiente em relação ao carbono, né? Rapaz, você viu que o Bill Gates acabou de admitir agora? Ah, ele admitiu? Porque eu ia trazer sobre aquele corredor de Fórmula 1, Hamilton, como é o nome Lewis dele? Hamilton. Que ele deu um discurso uma vez falando que ele era vegano por conta do gás carbônico, do meio ambiente e tudo mais. Eu não vou entrar nesses detalhes técnicos, gente, mas existe um ciclo, né, que a gente estuda lá na escola, sei lá, 5ª série, 6ª série, que é o ciclo do carbono, né? É um ciclo biogênico do carbono e os ruminantes, a vaca, o boi, a ovelha, eles fazem parte desse ciclo biogênico do carbono. E como é que funciona? A planta, ela captura o CO2 da atmosfera por aquele sistema, né? Por aquele fenômeno chamado fotossíntese, que todo mundo conhece essa palavra. Aí o ruminante vai lá, come a planta, certo? Uhum. Aí parte do carbono vai virar carne, vai virar osso, vai virar esterco, parte vai voltar para o solo e uma parte vai voltar para a atmosfera em forma de CO2 e metano. Ah, mas o metano, Lu, o metano é muito ruim, né, para o aquecimento global e tudo mais. Gente, o metano tem uma vida média de 10 a 12 horas na atmosfera. É pouco tempo.
E aí, depois desse tempo, ele passa por um... ele passa por um processo que ele volta a ser carbono de novo. E aí volta todo o ciclo novamente. A planta vai lá, diferente, puxa... né? Exatamente. Aí querem comparar esse carbono com o carbono do carro dele, de Lewis Hamilton, né? Que é um super carro, não me lembro qual carro agora. É Ferrari, Que aí você... Ele tá na Ferrari Ele agora. tá na Ferrari, né? Que é um combustível fóssil que tá ali no subsolo há bilhões de anos, que você vai pegar esse carbono e vai jogar na atmosfera, ou seja, é um carbono que não está no ciclo original. A É um carbono hipocrisia. que você tirou do combustível fóssil. Então, você está comparando o boi, que recicla o carbono, com o petróleo, que libera um carbono extra, que o meio ambiente não está esperando, né? E compara os dois. Então, assim, isso é desonestidade intelectual. Falar sobre isso na rede social é uma desonestidade intelectual. Então, assim, um cara não come o boi por conta do carbono e ele tem um carro movido a petróleo, que pegou lá o carbono, né? Pegou o combustível fóssil e tá jogando na atmosfera. Como é o nome? Extra. Como é o nome? Desonestidade intelectual. Não é? E Bill Gates, que fala sobre isso há anos, e usa jatinhos, e carros, e... Lua, só acredita Nessa conversa. quem... 2-1. Ou quem é ignorante e ainda não percebeu o plano maligno por trás disso, porque mesmo eles falando contra, continuam emitindo muito mais. Tem que ser, ok, tem a parte da ignorância. Ou é burro, ou é ignorante ou é burro. Porque o burro viu, analisou a situação e acredita. Pois é. Mas tem que ser muito abaixo da média, velho. É por isso que eu falo que fazer um debate com vegano, eu ainda tenho as minhas, sabe? Eu fico meio assim, por causa disso. Porque debater ideologia é muito difícil. É difícil. É difícil, entendeu? Porque você vai mostrar A mais B Logicamente. a lógica do processo. Você vai mostrar nutricionalmente que a carne, que é a proteína animal, ela é superior, que viver um estilo de vida... você optou por viver um estilo de vida carnívoro, é superior. Você vai mostrar A mais B, que o corpo humano vai funcionar melhor. Né? Porque o que é melhor? Uma pessoa que consome planta, mas que está ali suplementando porque falta na alimentação dela de forma sintética, uma pessoa que come apenas o que o corpo quer que ela coma e está tudo bem, está tudo funcionando muito bem. Né? Ela está desinflamada, ela não precisa de suplemento, está tudo vindo da alimentação natural. O que é melhor? E aí você vai discutir ideologia, e aí discutir ideologia, gente, é como discutir política, é como discutir religião. É verdade. Né? É muito difícil, é muito difícil. É verdade. Então eu gosto de deixar muito claro que a carnívora não é uma seita, não é uma ideologia. Né? A gente fala sobre a nossa identidade como ser humano. Simples assim. Entendeu? Olha aqui, ó. Bill Gates diz que a crise climática não causará a morte da humanidade, em uma chamada para mudar o foco para melhorar vidas. Agora o foco não é mais a humanidade vai acabar. O foco é vamos melhorar. Então esse foi a mudança estratégica do marketing, do discurso, né? Então, tá acontecendo na nossa cara, né, Lua? Com certeza. Absurdo. Rapaz, acho que estamos bem por né? hoje. Estamos bem. Eu queria muito trazer esse bate-papo porque eu vejo... Calma, Lua, mais uma coisa. Diga. Falam muito dos dentes não serem... Nossos dentes não são pontudos, a gente não pode comer carne, e aí? Claro que a gente pode comer carne. A gente não evoluiu comendo carne, é o que eles falam. A gente não evoluiu comendo carne como um leão. O leão, eles querem que a gente tenha uma dentição de leão, né? Exato. Mas nós somos seres humanos, né? E nós temos nossa dentição que consegue triturar a carne perfeitamente bem. E a gente teve um cérebro que se desenvolveu melhor. O meu dente é grande. Pontudinho, o dente é pontudo. Né? Tem gente que Mas, tem. enfim, a gente desenvolveu a inteligência. Com inteligência, como a gente conversou no podcast, a gente desenvolveu armas. Com essas armas, a gente conseguia caçar os animais, a gente não precisava morder em nenhum lugar
para cortar, para abrir. Ver o fogo, né? Para poder cozinhar. Veio o fogo também, ou seja, tá aí a explicação, né? A adaptação, né? Tá aí a adaptação. Exatamente. Mas se a gente falar sobre todos os outros fatos aqui, como a gente já falou antes, não tem nenhum jeito de refutar. Zero. Então, são fatos, né, Lua? Não fatos. Tem jeito. Desculpa te interromper. Contra fatos, não há argumento. Não. Né? Mas, se alguém quiser apresentar um novo fato, eu não tenho dúvida que nem eu nem a Lua, a gente vai estar mais do que empolgado para analisar, para ver se realmente faz sentido. Sim. Não é que a gente tá cego pelo que a gente já aprendeu já. Sim. Aqui é sobre estudar que a gente fala, estudar o alimento, né? Fazer o link com o corpo humano e, acima de tudo, ver, poxa, a gente veio de uma nutrição que só adoeceu a população, a gente veio de uma nutrição e de aconselhamentos médicos que só piorou a saúde da população, né? Coma menos, se exercite mais, não coma, evite gordura da carne. Óleo vegetal é bom. Óleo vegetal é bom. Ainda hoje, assim, eu ainda fico triste, porque a palavra é indignada não, porque eu vejo muito acontecer, mas eu fico triste de ver um colega meu na rede social falando que margarina é melhor do que manteiga. Eu fico triste de ver um profissional falar que o óleo vegetal é algo que é... Alguém já parou para pesquisar como é que é feito o óleo vegetal? Tem no YouTube vários vídeos mostrando, né, o processamento daquilo ali. Então, não é possível que a pessoa olhe para uma prateleira e veja um produto que tem validade de 12 meses, de 24 meses, de 6 meses que seja, e que considere que aquilo ali é algo saudável para o corpo, né? Ou que não vai fazer diferença. Ou que não vai fazer diferença. Então, é sobre isso. Então, me deixa triste ver, né, um nutricionista passar uma barrinha de proteína para o paciente, ao invés de passar uma comida de verdade. Dá a proteína, dá o ovo, pede para comer o ovo, pede para comer uma carne, pede para comer um frango, pede para... A proteína mais nutritiva, mais biodisponível para o nosso corpo estão nos alimentos de origem animal. E aí está lá na prescrição barrinha de proteína, está na prescrição proteína em pó. Isso me entristece, porque está afastando a população do que realmente importa, que é a comida de verdade, que é a base da nossa saúde. E dentro dessa comida de verdade, se você quer ficar mais específico ainda... Comida de verdade, eu já vou até começar a mudar a classificação dela, né? Porque comida de verdade, antes a gente trazia como um ponto de que é o que não é processado, né? O que não é ultraprocessado. Mas, na minha leitura hoje, o que eu ensino para os meus alunos comida de verdade é o que o seu corpo... É o que não é processado e é o que o seu corpo precisa. Então, o que é que o seu corpo precisa? O que é que você precisa dar ao seu corpo? Proteínas de origem animal. Gordura de origem animal. Pronto. E onde é que você encontra isso? Pronto. Você já tem a resposta. Né? Isso é comida de verdade. O resto é complemento, né? Eu quero comer fruta. É complemento. Quero comer uma saladinha. É complemento. Mas comida de verdade é o que é essencial. Você precisa dar ao seu corpo para você viver. Perfeito. E a minha mensagem é sempre a mesma, né, Lua? Não confie em mim, não confie em ninguém. Exatamente. Faça suas próprias pesquisas, faça seu próprio estudo e tire suas próprias conclusões. E é muito simples, Lua. Quando a gente começa a olhar para os fatos e a gente começa a analisar os fatos por si só, Sim, de tomar essa decisão. E você vai no meu canal, você vai no canal da Lua, você vai achar diversos resources, recursos para você, pelo menos, saber aonde você pode ir e pesquisar. É simples assim. E eu acho que um ponto importante também é que a gente aprende muito com o exemplo do outro, né? Então, assim, eu aprendi que eu podia viver, olha que loucura, que eu podia viver comendo só carne com as pessoas que já viviam assim. Então, nos comentários aqui do Instagram de Antônio, nos meus comentários do Instagram, nos comentários do YouTube, Antônio, se deixar, eu fico a tarde inteira lendo aqueles comentários, porque é a coisa mais linda de ver, né? Os relatos de pessoas que decidiram realmente, né, que vou sair disso aqui, onde eu tô, e vou viver, e
realmente isso aqui está fazendo sentido, e começa a pesquisar e começa a aplicar e começa a se transformar. Então, leiam os comentários, porque é muito importante, né, para você que ainda tem dúvida sobre esse estilo de vida. Ou que acha que é moda, né? Que acha, é modinha, porque agora todo mundo tá fazendo dieta carnívora. Não, gente, não é moda. Isso é o que... É moda, Lua, de 2 milhões de anos. De 2 milhões de anos. É uma moda que tá rolando há um tempão, né? Pois é. A gente que saiu da moda. Valeu, galera. Tchau, Valeu, tchau, gente.